gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, o teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome. Boa noite, meu querido, minha querida que me assiste agora, todos aqui ouvindo a palavra do Senhor. É uma honra para mim poder estar aqui mais uma vez, né? Deus nos traz aqui para juntos a gente aprender da palavra, ouvir a palavra de Deus, ser tocados e abençoados pelo Senhor. Amém? Eu quero trazer hoje para todos os irmãos e todos que estão ouvindo a palavra, uma palavra que Deus colocou no meu coração. Eu coloquei um título que se chama Recomeçar exige perseverança. Está lá o título, o texto que nós vamos ler está em Neemias. Nós vamos ler alguns versículos do capítulo 2 e alguns versículos do capítulo 4. Capítulo 2 de Neemias, que diz assim, eu vou estar lendo o verso 3. Eu vou ler do 3 ao 8, que diz assim: Mas respondi ao rei, que o rei viva para sempre. Só uma pausinha aqui. Neemias, ele era o copeiro do rei Artaxerxes, e ele estava aqui passando um momento de tristeza por conta do que tinha acontecido com a terra onde moravam, onde estavam enterrados seus antepassados. Então ele estava muito triste, e o rei percebeu essa tristeza e perguntou para ele o que estava acontecendo. E ele responde aqui: Mas respondi ao rei, que o rei viva para sempre. Senhor, por que não deveria eu estar triste, se a cidade onde estão enterrados os meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? Verso 4. E o que se pode fazer? Pergunta o rei. Fiz uma oração ao Deus dos céus, Neemias aqui, né? Fiz uma oração ao Deus dos céus, pedindo orientação. Verso 5. E respondi, ele falou com o rei: se for do agrado do rei, se o rei me tratar, se for do agrado do rei e o rei me tratar com seu real favor, peço que me deixe ir a Judá para reconstruir a cidade em que meus pais estão enterrados. Verso 6. Então o rei, na presença da rainha que estava sentada ao seu lado, me perguntou: quanto tempo você ficará ausente? Quando pretende voltar? Eu marquei um prazo para a minha partida e ele concordou que eu fosse. Verso 7. Então acrescentei: se for do agrado do rei, peço que me dê cartas de apresentação para os governadores que estão a oeste do rio Eufrates, com instruções para me deixarem passar pelas suas terras em minha viagem a Judá. Verso 8. E também uma carta para Asaf, o administrador das florestas do rei, com instruções para que ele me forneça madeira
para as vigas e para as portas da fortaleza que fica junto ao templo, e para os muros da cidade e para a minha própria casa. E o rei concordou com esses pedidos, pois Deus estava sendo bondoso comigo. Bom, eu li do 3 ao 8 do capítulo 2 de Neemias. Como alguns aqui, a maioria conhece o texto, mas para quem não conhece e está ouvindo agora pela primeira vez, a cidade onde estavam enterrados os pais de Neemias tinha sido destruída. Jerusalém tinha sido assolada, estava em ruínas. A muralha, os muros que cercavam a cidade tinham sido destruídos, tinham sido queimados, enfim. Estava totalmente destruída aquela cidade. Neemias recebeu a notícia. Neemias muito triste. O rei pergunta o que é, percebe, ele responde ao rei, como nós lemos aqui. E tanto as muralhas da cidade de Jerusalém, que Neemias está falando, os muros, quanto ao templo de Jerusalém, que lá tinha, foram destruídos. As muralhas que cercavam a cidade como proteção tinham sido destruídas, e o templo também. E o resto da cidade ficou em ruínas. Neemias queria reconstruir os muros para deixar a cidade protegida. Os muros representavam proteção, dignidade para aquela cidade e para quem morava na cidade. Uma cidade sem muros, sem proteção, estava sujeita a invasões e saques. Reconstruir na Bíblia se refere ao processo de restauração e renovação que Deus oferece aos seus seguidores. É a ideia de que mesmo diante de situações destrutivas, igual essa cidade estava, ou desafiadoras, é possível reconstruir e assim encontrar um novo caminho através da fé e da confiança em Deus. É claro que aqui nós estamos falando de uma cidade, nós estamos falando de um muro de pedra, uma muralha de pedra, uma estrutura física, mas aqui eu estou trazendo para a nossa época, estou aqui trazendo para a nossa vida, né, de situações que são destrutivas, situações que são assoladoras, desafiadoras e que necessita ser reconstruído, ser refeito, coisas que acontecem e que quase que acabam com a nossa vida. Precisa-se depois de uma reconstrução, de uma renovação. Daí o título da mensagem: recomeçar exige perseverança. E aqui, Neemias, ele não tinha os recursos em mão para isso. Ele estava totalmente desolado e ele queria fazer alguma coisa. Ele não queria ficar daquele jeito, ele não queria saber que a cidade estava daquela forma. Mas Neemias não tinha os recursos em sua mão. Mas Neemias, aqui no verso 3 do capítulo 2, nós lemos ele respondendo aqui para o rei. Neemias responde e fala para ele o porquê que ele estava triste, o que tinha acontecido aquilo com aquela cidade. E no verso 4, Neemias, antes de responder ao rei aquilo que o rei queria saber, porque o rei escuta o que aconteceu, e em seguida, o que o rei fala e o que se pode fazer, ou seja, sabe, não é sobre isso que eu estou pregando, mas sabe aquelas pessoas que trazem o problema, aconteceu isso, tá, e o que vai ser feito? Porque é isso que nós temos que fazer. Tem pessoas que passam um problema, acontece alguma coisa na vida delas e elas param ali, elas petrificam ali. Elas ficam amortizadas ali. Não, aconteceu aquilo, não, por ela não teria acontecido. Por Neemias não teria acontecido isso. Tá, mas aconteceu isso, o que eu vou fazer agora? O que em Deus eu devo fazer? E o rei pergunta para ele o que se pode fazer. O que Neemias faz? Neemias ora. Ele faz uma oraçãozinha talvez rápida, a Bíblia aqui não fala, mas eu que estou imaginando. Ele ora e depois ele responde ao rei. Então eu disse que Neemias, para não perder a linha do raciocínio, não tinha recursos em suas mãos para fazer a obra que ele precisava fazer, para reconstruir aqueles muros. Mas Neemias usou o que ele tinha em mão, o que? A palavra, a boca, a pronúncia, verbalizar. Ele fala com o rei, ele responde o porquê ele estava triste, ele usa o que ele tem, que é a palavra,
que era a única coisa que ele podia fazer ali, é falar alguma coisa, e depois ele ora antes de responder para o rei, quando o rei pergunta o que pode ser feito, porque ali ele viu uma brecha, ali ele viu uma oportunidade, porque ele precisava de recurso, ele não tinha, só o desejo. Então ele viu que o rei perguntou, então ele falou, eu vou falar o que precisa, porque se ele está perguntando, ele vai me oferecer ajuda, mas primeiro ele vai aonde? A Deus. Ele confia no Senhor e não no rei. Aqui no comecinho do verso 4, você pode ler, você que está me acompanhando na leitura, diz aqui, e o que se pode fazer? Perguntou o rei. Fiz uma oração ao Deus dos céus pedindo orientação. Olha que maravilha. Ele estava diante do rei que tinha o recurso que ele precisava, mas ele não pôs a confiança nisso. A Bíblia diz, muitos confiam em carros e cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus, Senhor nosso Deus. Ele sabia que o refúgio dele, o socorro dele vinha do Senhor e que era de Deus que ele dependia, ele precisava de uma orientação ali. Querido, só Deus pode te dar uma orientação. Se em algum momento você precisa de uma orientação, não peça para uma pessoa, mas fale com Deus. Deus pode usar uma pessoa, pastora? Pode, mas primeiro fale com o Senhor. Se ele for usar a boca de alguém, ele vai usar a boca dessa pessoa, ele vai trazer essa pessoa até você. E aqui diz o quê? Que ele pede uma orientação para Deus. Sabe aquelas pessoas, eu vou fazer aqui uma explicaçãozinha rápida aqui, uma colocaçãozinha. Sabe aquelas pessoas que às vezes estão fazendo um negócio, tá, uma porta de emprego, uma proposta, e alguém vira e fala para ela, vendeu um negócio, e alguém vira para ela e fala assim, olha, você tem que decidir agora, nesse exato momento, é pegar ou largar, e você não sabe o que fazer, você não tem uma direção ali, você não falou com Deus, o que você faz, pastora? Larga. Porque se você pega sem a direção de Deus, não vai dar certo. Então aqui, Neemias usa o que ele tem, primeiro a palavra e depois a oração. Então ele podia fazer o que ali? Falar, então ele falou. Ele podia fazer o que ali? Orar, então ele orou. Falou com Deus. Nós temos aqui a primeira lição que Deus está nos ensinando. Uma das primeiras aqui. Nós temos que entender uma coisa. Que nós temos que usar aquilo que a gente tem. Ele não tinha recurso, mas o que ele tinha, ele usou. Ele falou com Deus. Ele orou, ele abriu a boca. Você deve usar o que você tem. Para você sair de um problema, de uma situação, de uma adversidade, de uma dificuldade. O que você tem? Você tem a sua fé. Você pode não ter o recurso, seja lá para que for o problema. Às vezes você não tem a matéria-prima, o recurso para resolver aquilo. Algo físico, algo material, né? Algo em espécie. Mas você tem a fé. Você está ouvindo aqui a palavra de Deus e a fé ela vem pelo ouvir. Então você está recebendo fé no seu coração através dessa mensagem. O Espírito Santo está transmitindo fé no seu coração. E isso é algo que você tem. Então isso é algo que você pode usar. É um recurso espiritual. É mais importante ainda do que o visual, do que o físico, do que aquele que se vê com os olhos. E aqui nós já podemos aprender com Deus. Nessa situação que você está vivendo, comece a usar o que você tem, para que o que você não tem se manifeste em você, através de você e por você. Amém? Comece a usar o que você tem. Neemias abre a boca e ele começa a usar aquilo que ele tem. E o que aconteceu, pastor? Aconteceu exatamente como eu disse aqui. E aquilo que ele não tinha se manifestou. Aquilo que ele não tinha veio para a vida dele. Aquilo que ele não tinha, aquilo que ele precisava veio. Existem crises. Olha como é uma coisa assim, porque aqui nós lemos que ele falou que ele precisava, no finalzinho do 8, que ele precisava de madeira e precisava disso, daquilo, e o rei concorda. Ou seja, o rei concedeu a ele o que ele precisava, que ele não tinha. Então ele usa o que tem e em seguida ele recebe e se manifesta aquilo que ele não tem. É uma das primeiras lições que Deus está nos dando. Você precisa fazer alguma coisa? Você precisa resolver uma situação na sua vida. Você não tem recurso para resolver aquilo. Você não sabe de onde você vai tirar, você não sabe o que você vai fazer. Comece usando o que você tem. E aí vai se manifestar aquilo que você não tem. Existem crises que Deus permite. Existem crises que vão te trazer de volta o primeiro amor. Neemias estava em crise. Ele estava muito em crise por conta do que havia acontecido em Jerusalém. Mas
Existem crises, entenda isso, que vai acontecer, como por exemplo em Gideão. Com Gideão, o que aconteceu? O povo inimigo vinha e pegava tudo que eles plantavam. Eles vinham e roubavam, deixavam eles sem nada, passando fome. Gideão, revoltado com aquilo, indignado, ele pega aquele trigo e vai malhar no lagar, mas na intenção de esconder aquilo para que o inimigo não pegue. E Gideão está ali naquela situação, e a Bíblia diz que o povo está passando aquilo porque o povo deu permissão, porque desobedeceu a Deus. Era como se fosse um padrão. Vez ou outra o povo caía nesse erro e nessa falha. E o que acontece? Era uma situação ali que a Bíblia diz que Deus permitiu aquela assolação. Então tem crises e situações que Deus permite. Crises que Deus permite, mas existem crises que trazem de volta para a sua vida o primeiro amor. Aquele primeiro amor a Deus. De lá quando você começou a ouvir a palavra. De quando você ouviu a primeira vez a palavra de Deus. Existem crises que vão te trazer de volta a tua oração que você não ora mais. Existem crises que vão trazer de volta o teu jejum que você não jejua mais. E por aí afora. E por aí afora. Eu quero chamar a sua atenção agora para você ir no capítulo 4 de Neemias. Que diz assim. Eu vou estar lendo o verso 1 agora. 1, 2 e 3. Do 4 que diz assim. Sanbalate ficou furioso. Esses aqui eram os opositores. Aqui Neemias já está em Jerusalém. Neemias levou, tem ali as pessoas que estavam ajudando ele. E esses eram os opositores. Sanbalate e Tobias eram os opositores. Estavam sendo usados pelo inimigo. Para o quê? Para tentar afrontar Neemias, para que Neemias não fizesse aquela reconstrução do muro. Para eles era para deixar do jeito que estava, assolado e em ruínas. E diz aqui, Sanbalate ficou furioso quando soube que estávamos reconstruindo o muro. Ficou indignado e dirigiu-se muitos insultos contra nós. Neemias está falando aqui. Caçoou de nós. E a mesma coisa fizeram seus amigos e os oficiais dos exércitos samaritanos. O que esse punhado de judeus pobres e fracos pensa que estão fazendo? Caçoava ele. Será que eles pensam que podem reconstruir o muro em um dia? Será que oferecerão sacrifícios ao Deus deles? E olhem para essas pedras queimadas que eles estão arrastando dos montes de entulho e usando novamente. As pedras que tinham ficado de quando houve a destruição. Algumas pedras eles estavam reutilizando. Então aqui o inimigo tenta afrontar, tenta zombar, tenta caçoar, tenta pôr defeito, satirizar. Por quê? Neemias aqui estava se levantando para fazer essa obra. E todas as vezes que você se levanta em Deus para mudar alguma coisa na sua vida, para mudar alguma coisa que precisa ser mudada, por fim, alguma situação, que era o que Neemias estava fazendo, nem todo mundo vai te dar tapinha nas costas e vai ficar do seu lado, não. Vai ter oposição, vai ter aqueles que se levantam contra. Já fica esperando isso, querido, faz parte. Isso não é muito fácil, é tudo que você vai fazer. Você resolveu mudar uma situação na sua vida, na sua casa, com a direção de Deus, claro. Você acha que todo mundo vai bater palma, todo mundo vai te abraçar, vai te beijar? Não, o inimigo vai querer usar pessoas. E às vezes vão ser pessoas bem de perto de você. Eles, em contrapartida, Neemias e aquelas pessoas que estavam com eles, eles não se intimidaram. Eles não se assustaram, nem se distraíram. Porque às vezes o inimigo ele não quer te assustar, ele não quer te assombrar e nem te assolar, ele quer te distrair, ele quer tirar teu foco. Ele quer fazer você perder tempo com aquilo que não é para você perder tempo, para você não fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Então tome muito cuidado com as distrações, porque também é uma estratégia do inimigo. E Neemias, ele foi um imparável. Olha aqui, nós lemos 1, 2 e 3, ele caçoou, ele zombou, chamou eles de pobres, chamou eles de fracos, ofendeu. Olha que coisa horrível. E quando ele diz aqui, no verso 2, o que esse punhado de judeus pobres e fracos pensam que estão fazendo? Eu quero fazer aqui uma paradinha. Ele chama eles de pobres e fracos. Então, o que o inimigo está fazendo aqui? Ele quer atacar o quê?
em Neemias e naquele povo? Ele quer atacar a identidade que eles têm, a posição e a capacidade. São 3 coisas que o inimigo, anote aí, são 3 coisas que quando você quer mudar uma situação, quando você quer pôr um fim em alguma coisa na sua vida que não é bom, quer agir, quer reagir, para recomeçar, são 3 áreas que o inimigo ataca também, que ele mais ataca na realidade. Ele vem contra a sua identidade. Por quê, pastor, identidade? Porque ele chama eles de pobres. Ele vem contra a posição deles e contra a capacidade, porque chama eles de fracos. Então o inimigo, ele vem questionar isso em você, a sua identidade. Quem é você? O que você pensa que você pode? Aonde que você pensa que você vai com essa disposição toda? Quem é você? Questionar a sua posição no mundo espiritual. Quem é você diante de Deus? E você é um fraco, você não tem força, é a sua capacidade. Você tem que estar muito alicerçado e resolvido em Deus, saber quem você é, saber exatamente quem você é. Eu quero pedir que você abra a palavra de Deus. Eu vou ler em Filipenses, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 4, do 11 ao 13, que diz assim: não estou dizendo isso porque estava precisando, pois aprendi a viver satisfeito, tendo muito ou tendo pouco. O 12, que eu vou ler até o 13, o apóstolo Paulo aqui falando. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter tudo. Já aprendi o segredo para viver contente em qualquer circunstância, quer com o estômago satisfeito, quer na fome, na fartura ou na necessidade. O finalzinho agora é onde a gente vai mais focar. Verso 13. Eu posso todas as coisas que Deus me pede com a força que Cristo me dá. Tem tradução que diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu quero ficar com a minha tradução, porque para mim eu acho que é bem explícita, que diz assim: eu posso, ele está dizendo, fazer, não é uma ou outra não, todas as coisas, ele diz, que Deus me pede com a força que Cristo me dá. Então olha só que maravilha, eu posso fazer todas as coisas que Deus me pede. Quais coisas, pastora? Não é a que eu quero, a que eu decido, a que eu imagino, é a que Deus me pede. Ele me dá força, Ele me dá combustível, Ele me dá graça, Ele me dá saúde, Ele me dá direção, Ele me dá provisão, Ele me dá orientação, Ele me dá matéria-prima. Para quê? Para fazer o que Ele mandou eu fazer. Ou seja, Deus não vai me ajudar a fazer aquilo que eu acho que eu devo fazer, que eu imaginei na minha cabeça, ou que alguém mandou eu fazer. Não, Deus não se compromete com isso. Ele se compromete com aquilo que Ele quer que eu faça, com aquilo que é a ordem dele para a minha vida. Então o apóstolo Paulo diz: eu posso fazer todas as coisas que Deus me pede, mas como? Com a força que Cristo me dá. Pastora, quem é Cristo? A palavra. Então vou resumir aqui: eu posso fazer todas as coisas que Deus manda eu fazer com a força que a palavra de Deus me dá, que é Cristo. Então, o inimigo tentou atacar, questionar a identidade daquele povo, de Neemias e daquele povo, a posição e a capacidade. Então, entenda uma coisa: você tem que entender que você pode todas as coisas no Senhor, naquele que te fortalece, naquele que te ensina, naquele que te mostra, naquele que fala com você. Amém? Você tem que ter isso muito bem resolvido na sua vida. Você tem que ter isso muito bem resolvido no seu coração. E vamos dar continuidade aqui. O inimigo, ele se levanta, e ele se levantou aqui contra ele, queria tirar Neemias do foco. Verso 6, aqui do capítulo 4 diz assim: por fim, porque o Neemias não deu nem bola, eles ficaram lá caçoando e Neemias continuou trabalhando. Por fim, o muro foi reconstruído até a metade da altura que ele tinha antes ao redor da cidade toda, pois os homens trabalharam duramente, ou seja, aquilo não afetou eles em absolutamente nada. Ou seja, eles construíram aqui até a metade. Eles foram até a metade do muro, mas eles não ficaram até a metade.
E tem muitas pessoas que por causa das oposições elas param na metade. Verso 7 diz assim: mas quando Sabalate, Tobias e os árabes, os amonitas e os homens de Asdod ouviram dizer que a obra continuava, a do muro, e que as brechas que tinham no muro estavam sendo fechadas, ficaram furiosos, tramaram levar um exército contra Jerusalém para provocar revoltas e confusões. Eles tramaram confusão. O inferno queria parar eles de todo jeito, ficaram furiosos, porque as brechas estavam sendo fechadas. O que significa isso, pastor? Significa que iria acabar as brechas para o inimigo agir, porque o inimigo hoje, ele se alimenta de brecha, de oportunidade que nós damos para ele agir. Então aqui fala de brecha do muro, mas trazendo para a nossa realidade, são brechas da nossa vida espiritual. Aquilo que a gente permite o diabo agir, com palavras erradas nossas, com atitudes erradas nossas, com omissão. Vemos aquilo que temos que tomar atitude e não tomamos, quando nos omitimos, ou quando desobedecemos a Deus, ou quando pecamos, ou quando não andamos em santidade. Nós estamos abrindo uma brecha, uma fenda no muro da nossa vida. Então aqui as brechas estavam sendo fechadas e, é claro, o inimigo ficou revoltado com isso. Ele não aceitava isso de forma nenhuma. Verso 9: mas nós oramos ao nosso Deus e guardamos a cidade dia e noite para a nossa própria proteção. Ou seja, eles oraram, mas eles também buscaram fazer a parte deles, que era o quê? Vigiar, ficar atento durante a noite, durante o dia. Não é só orar, mas é agir também. E aqui diz o verso 10: então alguns dos chefes começaram a falar: os trabalhadores estão ficando cansados e ainda há muito entulho. Como vamos terminar a reconstrução desse muro? Eles estavam cansados. E eu quero fazer aqui também um adendo: o cansaço, ele é normal. Ele é normalzinho. O que não é normal é você permanecer cansado. Tem pessoas que param por causa do cansaço, mas o cansaço não é para você parar. O cansaço é para você descansar e continuar mais forte. Então não é para você parar de forma nenhuma. O verso 12 diz assim: então os judeus que habitavam perto lá do inimigo que estava tramando contra, Neemias, vieram e 10 vezes nos disseram: eles nos atacarão de todos os lados. Verso 13: por isso coloquei guardas armados com espadas, lanças, arcos e flechas por grupos de família nos espaços livres atrás dos muros, ou seja, naqueles espaços que por qual o inimigo poderia vir. Nós temos que, quando nós orarmos, nós temos que cercar todos os lados. Cerque sua família, coração, como eles estavam aqui cercando com armas, lanças, escudos. Cerque com a oração, cerque com a sua fé, cerque com as suas boas palavras, mas não palavra de otimismo, porque isso não leva a nada. Isso é blá blá blá, isso é conversa fiada. No mundo espiritual não tem efeito nenhum. Mas são palavras que você vai falar sobre aquilo que diz a palavra de Deus. Você vai estar cercando a sua casa, cercando seus filhos, cercando sua vida. E o mais importante, cercando a sua vida com Deus. Eles estavam pensando em vir com ataques por todos os lados. O inimigo tenta de um lado, não dá. Ele vai do outro, não dá. Ele tenta de todas as formas. Porque ele sabe que ele é um derrotado, mas mesmo assim ele persiste. Verso 14. Então, quando examinei a situação, reuni os chefes, Neemias falando. Reuni os chefes e o povo e disse: não tenham medo. Lembre-se que o Senhor é grande e glorioso. Lutem por seus irmãos, por seus filhos e filhas, por suas mulheres e pelos seus lares. Ou seja, não deixe de lutar. Lute pela sua família. Lute pela sua família. Não abandone sua família, não. Ah, mas aquela pessoa é difícil. Não. Vá até o fim que Deus vai te honrar. Verso 15. Nossos inimigos descobriram que sabíamos do plano deles e que Deus tinha frustrado esse plano. Todo plano do inimigo contra nós será frustrado se você estiver com o Senhor. Então todos nós voltamos ao nosso trabalho no muro. Eles voltaram a trabalhar do mesmo jeito, não pararam não. Porém, desse dia em diante, somente a metade trabalhava, enquanto a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, verso 17, que estava reconstruindo o muro,
E os pedreiros e os operários faziam trabalho com uma mão e com a outra segurava a arma. Olha isso, gente. Com uma mão eles trabalhavam e com a outra eles estavam segurando uma arma. O povo estava trabalhando e vigiando. Você deve fazer o quê? Trabalhar e vigiar. Ir na igreja, orar e vigiar. Ficar atento. Fugir do mal e da aparência do mal. Seguindo aqui na leitura. 18. Ou estavam com as espadas na cintura enquanto trabalhavam. O tocador de trombetas ficava comigo para dar o sinal de alarme. Verso 21. Trabalhávamos o dia inteiro, desde o raiar do sol até quando ele desaparecia no horizonte. Metade dos homens estava sempre de guarda. Olha só, eles estavam o quê? Trabalhando direto de sol a sol. O que isso mostra, pastora? Isso mostra trabalho. Em tempo de conquista, o tempo de conquista te exige mais. Quando você vai recomeçar algo na sua vida, você passa por alguma situação como eu já passei, você vai recomeçar a vida, vai exigir mais de você, mais esforço, mais vigilância, mais dedicação, e você ter mais propósito. Então, quando a pessoa começa a se mexer, o inimigo, ele vai querer se levantar, porque ele queria que tudo ficasse destruído. Mas quando você se levanta em Deus, fala, não vai ficar destruído, a minha vida não vai ficar em ruínas, o meu emocional não vai ficar em ruínas, a minha mente, o meu coração, a minha saúde, a minha família, o meu casamento, meus filhos não vão ficar em ruína, eu vou me levantar. O inimigo se levanta, mas ele sempre vai se levantar para cair. Você sabe o que significa a palavra reconstruir? Significa tornar a construir, reedificar, formar novamente, ou seja, pode parecer que acabou tudo, mas não. Quando o inimigo tenta dizer que é um ponto final, é uma vírgula, porque Deus vai fazer novo tudo de novo. Deus faz nova todas as coisas. Neemias não se contentou simplesmente. Eu quero ler aqui primeiro o verso 15, do capítulo 6 de Neemias, só o 15, que diz aqui: finalmente o muro foi terminado, no 25º dia de Eú, exatamente 52 dias depois que começamos. Foi isso. Eu quero dizer que eles conseguiram porque Deus deu a vitória. E Neemias não se contentou simplesmente em erguer estruturas físicas, o muro, a muralha, mas ele desejava algo muito maior e relevante. O que, pastor? Ele desejava que o seu povo fosse edificado espiritualmente, porque o templo tinha sido destruído. Ou seja, pior do que os muros destruídos, a cidade em ruína, era o templo destruído, ou seja, que o que apontava para a vida espiritual daquele povo. Então, pior do que tudo aquilo que teus olhos estão vendo, que pode não estar bem do jeito que você quer, é como está o teu coração, que é o teu altar do Senhor, é como ele está, se ele está em Deus, se ele está em qualquer outra situação que você pensa que é Deus, mas não é. Então essa é a sua pior condição, não é o que seus olhos estão vendo, mas é o que tem aqui dentro. E é exatamente o que tem aí dentro que é o que chama mais a atenção para o nosso Deus. Então eu quero fazer uma oração agora. A sua comunhão com Deus, ela precisa ser construída. Ou se você um dia ouviu a palavra e abandonou também a Jesus, ela precisa de uma reconstrução. Ela precisa ser refeita e ela precisa ser feita de novo. Entenda, aqui como nós lemos, o inimigo ele não pode impedir, e o diabo também não vai poder impedir o que Deus tem na sua vida. Sobre essa palavra eu quero profetizar sobre você que tudo aquilo, se você está com Deus, se você crê em Deus, se você está servindo a Deus, eu quero sobre essa palavra profetizar sobre a tua vida, que tudo aquilo que se levantou como oposição ao que Deus tem na sua vida se tornará combustível, como se tornou para Neemias, para ele não parar. Se tornará em combustível para você romper com todas as barreiras, com todas as correntes e viver tudo que Deus tem para você. Nada vai impedir. Em nome de Jesus, você viveu o que Deus tem na sua vida. Em nome de Jesus, eu declaro essa palavra, eu profetizo essa palavra sobre a sua vida, eu coloco essa palavra sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Quero pedir que você feche os seus olhos, nós vamos fazer uma oração. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela tua fidelidade, te
Te agradecemos pela tua bondade e misericórdia. O mesmo Deus que estava lá com Neemias é o mesmo Deus que nós oramos aqui agora. É o mesmo Deus que nós servimos aqui agora. E assim como ainda que o inimigo se levantou para zombar, para escarnecer e tantas coisas, Pai, Neemias vai e pega aquilo e faz aquilo de combustível para que ele não pare, para que ele seja imparável, para que ele vá à frente, que mesmo diante de um cenário de destruição, Neemias enxergue pelos olhos da fé, que não vai ficar daquele jeito, que vai ter reconstrução, que vai ter um novo tempo. E eu quero declarar sobre a vida dessa pessoa, que ainda que ela esteja enxergando um cenário de destruição, de devastação, se apegar com Deus, se estiver firme com o Senhor, olhando para o Senhor, vai haver reconstrução, vai haver um novo tempo, vai haver um recomeçar de Deus. Por mais que tenha uma luta que parece que veio e acabou com tudo na sua vida, meu querido, sua saúde, seu emocional, seu casamento, em Deus existe um recomeçar, em Deus existe um start, em Deus existe um novo momento, novos muros, nova muralha, dignidade, proteção para a tua vida em nome de Jesus. Senhor, assim como nós temos orado, Pai, por essa situação terrível que se abateu sobre o Rio Grande do Sul, aquele povo daquela cidade que está chorando, gemendo, amargando, meu Pai, amargando uma destruição, muitos passando fome, necessidade, amargando um luto na sua vida, meu Pai, nesta hora. Se eles se agarrarem em Deus, se eles estiverem com o Senhor, se eles se apegarem à tua palavra, vai haver um recomeçar de Deus na vida deles, mesmo que tudo diga que não, assim como houve aqui em Neemias, em Jerusalém. Eu declaro isso. Quem sabe tem alguém me ouvindo agora lá em Rio Grande do Sul, ou que conhece alguém que mora lá. Em nome de Jesus nós oramos, nós colocamos aquele povo, aquelas pessoas, do mais novo ao mais velho, nas mãos do Senhor. Pedimos, Pai, abençoa, Pai, aquilo que tem chegado, as doações venham chegar na mão daquele que precisa, que nada o impeça, no nome do Senhor Jesus. Guarda, Pai, aqueles que estão ali precisando de cuidado, de remédios, de médico. Em nome de Jesus Cristo, nós cobrimos essa cidade com a tua bênção, no nome do Senhor. Os lares, as famílias que sobreviveram a essa tragédia. Oramos por todos que nós temos orado. Continuamos orando, meu Pai, pela vida do Valdir. Obrigada, Pai, pelo cuidado e o livramento do Senhor. Também sobre a vida da irmã Neide Chible. Obrigado que está se recuperando. Assim também a pastora Marilza. Oramos por todos, oramos pelo Enzo, meu Pai. Obrigado pela cura, o livramento que nós cremos que está sobre a vida dessa criança. A cura do Pedrinho, que é um milagre vivo do Senhor. Oramos também pela obra completa na saúde, meu Pai, do Yuri. Deus, ali no corpo dele, Pai, em tudo aquilo que está no seu entorno. Também, Senhor, da vida da Rose, todos que têm o seu nome no grupo de oração, cada um ali, Pai, que nós temos orado e colocado nas mãos do Senhor. Nós oramos e clamamos a Ti, Pai, no nome de Jesus, e na certeza do Teu agir e da Tua fidelidade e da vitória. Nós Te damos a honra, a glória e o louvor, e nós dizemos amém, graças a Deus. Que você crê, diga amém também, em nome de Jesus. Querido, fique com essa palavra no seu coração. E se você conhecer alguém que precisa de uma palavra dessa, quem sabe você conhece alguém que mora no Rio Grande do Sul, um parente, um amigo, que sobreviveu a essa tragédia, passe para ele essa palavra, passe à frente, não fique só para você não, passe adiante, porque com certeza pode salvar uma vida ou várias vidas. Que Deus te abençoe, até uma próxima oportunidade, querendo Deus. Fique com Deus, Deus te abençoe. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em Ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, Teu nome é o maior, o Teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos
foi perdoado e redimido foi. Cante ao Cordeiro uma canção.